Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, o título desse sermão é Um Lugar que Só Pode Ser Alcançado pela Fé. Amados irmãos, existem lugares que só podem ser alcançados na nossa vida pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, é o texto que nós vamos ler nessa noite. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates e toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Esse texto nos mostra algumas coisas muito importantes. Eu tiro algumas lições desse texto. A primeira lição que eu tiro desse texto está no versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Amados irmãos, a primeira coisa que precisamos entender é que Moisés morreu. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e que põe no braço da carne a sua esperança. Esse povo estava acostumado a olhar para Moisés. Moisés foi o grande homem de Deus, o grande legislador, o grande diplomata, o homem mais manso da terra, o homem que Deus usou poderosamente. Este homem agora morreu. Moisés está morto. Amados, nós precisamos entender que quando colocamos as nossas esperanças em uma pessoa, num homem, numa organização, em títulos, em posses, nossa esperança, ela vai enfraquecer. A nossa esperança não vai encontrar resposta, porque a resposta na nossa vida não está num homem. Quando Moisés morre, uma crise se instala. Quando Moisés morre, muitas pessoas ficam frustradas. Quando Moisés morre, muitas pessoas perdem a esperança. Moisés morreu, mas Deus continua no trono. Deus continua com as rédeas da história na sua mão. Deus continua sendo o sustentador e o governador do universo. Deus continua sendo o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Moisés está morto, mas Deus está no trono. A primeira lição que precisamos entender é: ainda que morra aquilo que você colocava a sua esperança, ainda que morra aquilo que você nutria como uma escapatória para essa crise, ainda que morra aquilo que você esperava que fosse te ajudar, entenda: Deus está vivo, Ele está no trono, Ele reina e Ele governa a sua vida e toda a história. Moisés morreu, mas Deus está no trono. A segunda lição que eu tiro desse texto é que o povo está vivendo uma transição. Quando Moisés morre, agora Josué precisa levar esse povo à terra prometida. Períodos de transição são períodos difíceis em nossa vida. Em períodos de transição nós ficamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Eu quero que você lembre que esse povo que estava no deserto e que foi levado
para o deserto por Deus, porque Deus queria provar o coração deles para saber o que tinha lá. Esse povo não entrou na terra prometida, porque quando foram espiar a terra, eles falaram que a terra tinha gigantes, e viam aqueles homens de Canaã como gigantes, e viam a eles mesmos como gafanhotos. Existem situações que acontecem na nossa vida, traumas que vivemos, frustrações que sofremos, coisas que não deram certo na nossa vida, que nós começamos a acreditar que elas têm a última palavra. Aquele povo que não entrou na terra prometida da primeira vez, eles acreditavam que os homens daquela terra eram gigantes, poderosos, e eles eram só gafanhotos. A isso nós damos o nome de crenças limitantes. Existe aquilo que você sabe sobre Deus, e existe aquilo que você crê de verdade. O que eu quero que você entenda nessa noite é que muitas vezes aquilo que você sabe sobre Deus não é aquilo que você crê. Aqueles homens que não entraram na terra prometida, eles viram os sinais que Deus fez lá no Egito, eles viram o Nilo ser transformado em sangue, eles viram o pó da terra se transformar em piolhos, eles viram as rãs, elas invadirem todo o Egito, eles viram o granizo cair do céu e incendiar como um fogo, eles viram todos os primogênitos do Egito morrerem, eles viram Moisés abrir o mar vermelho, eles viram uma coluna de fogo de noite e uma coluna de nuvem de dia protegendo do sol e a coluna de fogo esquentando. Eles comeram um maná que era um milagre diário. Eles viram a água sair da rocha, mas na hora de entrar na terra prometida, eles falaram: tem gigantes lá e nós somos como gafanhotos. Não adianta você ver Deus agir, não adianta você ter informações sobre Deus, você precisa crer que Deus é o teu Deus. Josué e Caleb acreditaram que Deus era Deus, e por isso eles foram os dois únicos que entraram na terra prometida. Toda aquela geração que não creu, toda aquela geração que olhou para si mesmo ao invés de olhar para Deus, toda aquela geração que olhou para a crise ao invés de olhar aquele que está sentado acima de todo o principado e potestade, de todo nome que se nomeia, que é Deus o nosso Senhor, ao invés de olharem para Ele, olharam para a crise e não entraram na terra prometida. A segunda lição que eu quero que você aprenda nessa noite: não olhe para a crise, olhe para Deus. Não acredite nas suas crenças que te limitam. Acredite em Deus Todo-Poderoso. Não coloque limites em Deus e não diga para Deus até onde Ele pode ir, porque Deus tem um lugar para nós muito maior do que aquilo que nós imaginamos e pensamos. Portanto, não deixe que suas crenças limitantes impeçam você de avançar. Não deixe que as suas derrotas do passado, que as suas frustrações, que aquilo que não deu certo na tua vida, impeça de você de entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque uma geração inteira morreu no deserto, porque tinha muita informação sobre Deus, mas de fato não cria que Deus poderia fazer o que Ele disse que iria fazer. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb disseram assim: nós vamos entrar naquela terra, nós vamos possuir aquela terra, e nós vamos mastigar os nossos inimigos como se fosse pão. Sabe o que isso significa? Significa que é fácil derrotar o inimigo quando você está servindo a Deus. A palavra de Deus é clara nesse texto. Ele diz para Moisés, para Josué: se você for obediente a mim, se você meditar na minha palavra de dia e de noite, ninguém poderá te resistir. Você precisa entender isso, irmão. Você precisa entender isso, irmã. Quando você está vivendo diante de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, seguindo os seus princípios, os seus valores, a sua palavra, você é irresistível. Ninguém pode resistir àquele que está vivendo debaixo da poderosa mão de Deus. Então a primeira lição que eu aprendo é que Moisés está morto, mas Deus está no trono. A segunda lição que eu aprendo é que em momento de transição, momento de entrarmos no lugar de bênção, momento de entrarmos na terra prometida, momento de conquistarmos o que Deus tem para nós, muitas vezes poderemos ser impedidos pelas crenças que nós temos no nosso coração acerca da nossa própria história. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que Deus está dizendo para Josué: Josué, você vai atravessar o Jordão. E aqui sim equivale o título do sermão. Existem lugares que você só alcança pela fé. Existem lugares que você só entra pela fé.
Existem portas que só são abertas pela fé. E aí Deus fala para ele: vai Josué, leva todo esse povo e atravessa o Rio Jordão. O Rio Jordão estava em período de cheia, o Rio Jordão estava transbordando. Deus não fez ponte, escute isso, Deus não fez ponte para atravessar o Jordão. Deus não mandou construir barco para atravessar o Jordão. Deus não deu bote para atravessar o Jordão e nem colete salva-vida. Deus nunca disse para Josué o que ele ia fazer para atravessar aquele Jordão. Deus disse para Josué: vai, seja forte e corajoso e atravessa o Jordão. O Jordão é um rio que só pode ser atravessado pela fé. Entre você e o lugar de bênção de Deus, entre você e a terra prometida, entre você e aquilo que Deus sonhou para você, entre você e o melhor que Deus tem para a sua vida, uma terra que mana leite e mel, existe um Jordão, e esse Jordão só pode ser passado pela fé. Josué e Caleb tiveram fé, e quando chegaram no Jordão, Deus poderia ter aberto o Jordão como abriu o Mar Vermelho, mas Deus não fez isso. Deus é criativo, Ele sempre tem um jeito novo. Deus, Ele represou o Jordão um pouco para cima, e à medida que o povo foi caminhando em direção ao Rio Jordão, as águas foram baixando e secando, de forma que quando o povo chega lá e a Arca da Aliança chega na frente, as águas já tinham baixado completamente, e o povo atravessa o Rio Jordão com os pés secos. À medida que você vai caminhando num lugar de fé, Deus vai movendo. Se você não caminhar, se você não tiver iniciativa, se você não crer, se você não se movimentar, nada vai mudar na sua vida. Entenda que a mudança que Deus quer gerar na sua vida, na minha vida, é preciso de ter fé, irmão. Creia. No meio dessa crise, se anime, se encoraje, se encha de fé, olhe para Deus, Ele está no trono, Ele reina, Ele governa, Ele tem um lugar de bênção para você e para mim. Não deixe que a crise dê a última palavra, e não diga que a crise vai dizer até onde você vai ou até onde você não vai. Quem diz até onde você vai ou não é Deus. E Ele disse: seja forte, seja corajoso, ninguém poderá resistir a você, tão somente medita no livro dessa lei de dia e de noite e cuida de fazer tudo que nele está escrito. Eu quero dizer para você que não dá para alcançar as promessas de Deus do nosso jeito, não dá para alcançar a promessa de Deus dando jeitinho, não dá para alcançar a promessa de Deus no pecado, não dá para alcançar a promessa de Deus na incredulidade, não dá para alcançar a promessa de Deus acreditando nas coisas que aconteceram na nossa vida e que nos derrotaram. Só se alcança a promessa de Deus crendo em Deus, crendo na sua santa palavra e crendo que o que Ele disse é verdade. Eu estarei com você, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. É o que Ele disse para Josué, é o que Ele diz para você e para mim nessa noite. Creia nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor está conosco, nós podemos atravessar esse Jordão. É isso que eu aprendo nesse texto, que nós podemos atravessar esse Jordão pela fé. É pela fé, irmãos, é pela fé. Por isso encha o seu coração de fé. Pastor, como é que eu consigo fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, ela não é uma palavra qualquer, é uma palavra viva, ela é uma palavra eficaz. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que ela é capaz de separar juntas e medulas, e de discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é como essa chuva que está caindo agora. É o que Isaías diz: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, antes de cair na terra, fecundar a terra, fazê-la brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a minha palavra, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia, antes ela fará tudo o que me apraz, e ela prosperará em tudo que a enviei. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus não é só uma palavra, a palavra de Deus é o próprio Deus, porque está escrito que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Creia, a palavra de Deus é Jesus, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus pode gerar fé no nosso coração, para que a gente possa transpor montes, montanhas, vales e rios que nos separam
da promessa de Deus na nossa vida. Deus tem uma promessa para a sua vida. Agora eu quero que você entenda mais uma coisa que eu aprendo nesse texto. Deus tem um plano, Deus tem uma obra, e isso não pode ser impedido. Tem gente que pode até não gostar de Jesus, tem gente que até não pode gostar de Deus, não importa, é impossível resisti-lo. O que Deus diz que ia fazer, Ele vai fazer conosco ou sem nós. Portanto, escolha um lado. Jesus disse: aquele que não está comigo está contra mim, quem não junta comigo espalha. Você precisa escolher de que lado você está. Se você está com Deus, então alimente-se da palavra, creia nas promessas, creia que o Senhor é contigo, creia que você pode atravessar esse Jordão. Seja forte e muito corajoso, porque grande é o teu Deus que te chama e que te dá vitória. Mas irmãos, esse texto nos ensina outra coisa importante. Nos ensina que Deus tem um plano específico para cada pessoa, e que a bênção que Ele tem para nós, Ele dá os limites até da bênção. Ele mostra isso aqui nesse texto muito claramente, a partir do versículo 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Deus está dando a geografia da bênção. Deus está dizendo os limites da bênção. Deus colocou limites para a gente andar neles. Os limites de Deus nos protegem, mas os limites de Deus nos mostram até onde nós podemos ir, e que há um propósito para ser cumprido na nossa vida, assim como foi na vida de Josué. Ele disse para Josué: olha Josué, o que eu tenho para você fazer é isso. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aí na internet, e você que está me ouvindo aqui no templo, Deus também tem um propósito para a sua vida, Ele também tem uma bênção para a sua vida, Ele tem limites que Ele traçou para você, e você procure discernir com Deus o que Ele quer fazer da tua vida. Deus te chamou para um propósito, uma missão muito clara, e se você não discerniu isso, está na hora de discernir, está na hora de incomodar a Deus, pedir para o Espírito Santo que te revele, e diga: Senhor, mostra claramente para mim o que eu devo fazer. Por isso, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas nessa noite. Moisés morreu, mas Deus está no trono. A crise se instalou, mas Deus está no trono. No céu não tem crise. Segunda coisa, Josué foi chamado para ser forte e corajoso, para vencer as crenças que poderiam limitá-lo, e começar a acreditar na palavra de Deus e na promessa de Deus, e ponto final. Pare de olhar para você, e pare de dizer o que pode e o que não pode. Comece a concordar com Deus, comece a concordar com Deus, comece a concordar com a palavra de Deus, comece a concordar com as promessas de Deus, e veja o que Deus pode fazer. Você precisa começar a tomar uma atitude em relação à bênção que Deus tem para a sua vida. É necessário ter coragem? É necessário ter coragem. É necessário ter fé? É necessário ter fé, mas não é só isso. Está escrito depois, ele vai falar para Josué, diz assim: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Não basta ter fé, não basta ter coragem, não basta saber o propósito, não basta saber que tem que atravessar o Jordão. Deus não usa gente suja. Os filhos de Deus são limpos pelo seu sangue e dirigidos pelo seu Espírito. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Confessa os seus pecados. Se Deus parou o mundo, se Deus nos parou, e hoje nós estamos vivendo mais em casa do que fora, e nós estamos agora nas nossas casas, e com tempo talvez sobrando, comece a confessar a Deus seus pecados, largue de tudo que te amarra, que te prende, que te algema, rompa com os seus grilhões, rompa com o pecado, rompa com o cativeiro do pecado na sua vida, e decida viver uma vida santa. Muitos homens estão presos à pornografia, por isso não passarão o Jordão. Santificai-vos, diz o Senhor. Jó diz, em Jó, se não me falha a memória, Jó 31, Jó diz assim, no versículo 1, eu fiz um acordo com os meus olhos. Se os seus olhos você não manda neles, faça um acordo com os seus olhos e diga: olhos, vocês agora estão consagrados ao Senhor. Nós precisamos consagrar o nosso corpo a Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você foi comprado com o sangue de Jesus.
Você não se pertence, entenda isso. Você não se pertence, você não é teu, você é dele. Ele te comprou naquela cruz, ele anulou toda a dívida do pecado que havia contra você, e ele disse: você é meu. Você tem dono, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Rei, o nosso Senhor. Ele tem um plano na sua vida, mas sem santidade não vai dar. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Não brinque com Deus. Deus não está brincando com você. Não brinque com Deus. Não use Deus para apagar os incêndios da tua vida. Deus não é bombeiro. Não chame Deus só nas horas que a crise se instala. Deus não está aí só para resolver o problema das suas crises ou os problemas que você arrumou. Comece a se relacionar com Deus num outro paradigma. Ele é Senhor, você é servo. Comece a servi-lo. Renuncie aos seus desejos, renuncie às suas paixões, renuncie à sua carne, pegue a cada dia a sua cruz e siga-o. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor dele, ganhá-la-á. Escolha um lado. Aqueles que servem seus desejos e paixões e que se inclinam à sua carne, não herdarão a vida eterna. Não se engane quanto a essas coisas. Perto está o Senhor, e perto está a sua vinda. Não brinque com Deus. Não se relacione com Deus só com base em suas promessas. Ele é justo. E a sua justiça exige o inferno. Existe o céu, mas não existe só o céu. Cuidado. Não brinque com Deus. Aquele povo morreu no deserto porque não creu. Aquele povo morreu no deserto porque foi idólatra. Aquele povo morreu no deserto porque seguiu os seus desejos carnais. O deserto não é para o povo de Deus morrer. O deserto é só para a gente aprender e passar por ele. Deus tem uma terra que emana leite e mel para você. Mas se dobre diante de Deus e diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, como cantamos. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, envia-me, limpa-me, ajuda-me e usa-me para a Tua glória. Talvez você seja um missionário e não saiba, mas você é um missionário na sua casa. O que as pessoas próximas de você estão ouvindo acerca de Jesus? Peça para Deus: Senhor, me ajude a multiplicar o Teu Evangelho. Irmãos, precisamos ganhar pelo menos uma pessoa nesse ano para Jesus. Uma pessoa. Talvez tenha passado anos na sua vida e você não ganhou uma pessoa para Jesus. Uma. Tome uma atitude, rompa com a timidez e diga: Senhor, estou consagrando os meus lábios, usa a minha boca para multiplicar o Evangelho da graça, da palavra irresistível, da graça irresistível, da bondade de Deus. Não ache que isso é para pastor, é para missionário. Isso é para os sacerdotes. E 1 Pedro 2,9 diz que nós somos o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva, a nação santa, redimida pelo precioso sangue de Jesus. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Irmãos, a tempestade pode ser hoje, mas amanhã o sol vai voltar a brilhar. E nós veremos ainda a graça de Deus na tempestade e depois dela. Entenda, Deus muitas vezes não irá livrar você e eu da tempestade, mas nos livrará na tempestade. Deus pode não nos livrar da fornalha, mas nos livrará na fornalha. Deus pode não nos livrar do vale escuro, da sombra e da morte, mas certamente Ele prometeu que estaria conosco lá. Ele é fiel, Ele é bom. Amém? Eu quero concluir esse sermão convidando você a refletir sobre o que falamos. Em primeiro lugar, a crise está aí, sim. Moisés morreu, sim.
Deus está no trono. Em segundo lugar, não acredite nas crenças que te limitam. Acredite na palavra de Deus. Crente não vive pelo que sente, crente vive pelo que crê, e crê na palavra de Deus. Em terceiro lugar, seja forte e corajoso. Sem coragem e força, você não chegará a lugar nenhum. Mas não basta coragem e força. Em quarto lugar, tenha fé. Porque há lugares que só podem ser alcançados pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em quinto lugar, santifique-se. Porque perto está o Senhor. E Ele quer usar a sua vida e a minha vida para fazer as suas maravilhas. Que Ele possa nos encontrar santos, separados, remidos pelo seu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer por essa noite, por tudo que o Senhor fez. Queremos agradecer por esses alimentos que estão aqui. Queremos agradecer porque muitas famílias hoje terão alimento, pão nas suas mesas, por causa da tua bondade e da tua misericórdia. Mas mais que o pão da terra, nós queremos mesmo é o pão do céu. O Senhor é o pão que nos alimenta. O Senhor é a água viva que nos mata a sede. Senhor, fica conosco. E no meio disso tudo que estamos vivendo, dá-nos força e coragem, Senhor, ousadia, fé e santidade para alcançarmos todos os teus sonhos, todos os teus propósitos e entrarmos na terra que emana leite e mel. Obrigado. Agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Vão em paz. O Senhor é contigo, com a sua família, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você e com toda a sua família, que está espalhada sobre toda a face da terra. Amém.